É, pessoal, e hoje tem novidade. Olha só, com o campeoníssimo que tá aqui. Gustavinho. Vamos, Gustavinho. Quanto de Pequenininho. envergadura, Gustavo? 2,25 m. Jesus amado. Imagina 2,25 m de papo. Bora lá? Vamos. Gustavo, sabe que eu nadei, né, cara? Você foi nadador? Eu nadei em Marília, mas como forma de preparo físico. Eu fazia, cara, muito menos. Né? Eu fazia 1.000 por dia, todo dia de manhã, 7 horas da manhã. 7 não, 6 da manhã. Porque era o cardio que eu gostava de fazer. Yara Clube? Como você. Cara, você conhece Marília, bicho? Yara Clube é o clube da cidade, né? Já nadei lá. No Yara Clube. Já fui campeão Exatamente. paulista do 200 metros do medley, que não é uma prova minha, lá no Yara Clube de Maria. Cara, que legal. Eu nadava naquela piscina. Eu circulo muito, né? Que a gente, o nosso negócio aquático, de gestão aquática, são 420 clientes B2B pelo Brasil, né? Então eu Sim, circulo do muito. método Gustavo Borges. E Marília teve uma fase muito boa. Sim, era um treinador, o treinador Zebra. Esse cara era foda. O pessoal nadava 10K no dia com ele. A galera, numa época que ninguém fazia musculação, ele dava musculação pra galera. Qual o nome dele? Zebra. Zebra. Então, ele ficou um tempão lá, não ficou foi? um tempão. Então, todo mundo, ninguém podia fazer musculação. Aí ele fazia o treino de musculação dos atletas e a gente fazia musculação lá na maromba lá de Ara e vinha a galera da natação treinar. Eram os únicos atletas que treinavam. A galera do futebol não treinava musculação, era proibido. A galera do basquete era proibido de treinar musculação. É dessa época que eu sou. Você tinha, nessa idade, quantos anos você tinha quando você nadou? A gente tá falando entre 92 e 97. A musculação, ela já estava pegando, mas era muito pouco no interior mesmo. Porque eu fui começar a fazer musculação pesada e mudou o jogo completamente. Foi quando eu cheguei no Pinheiros, esse foi né? Final da década de 80, aí já era o melhor clube e já estava no outro momento. E nos Estados Unidos, o Brasil não fazia. Mas conta da musculação, porque assim, nessa época, pra você ter uma ideia, pra gente lá era tão fechado que tinha a equipe de ciclismo, por exemplo, de Marília, o professor, o treinador, ele falava que o cara seria expulso se ele começasse a fazer musculação. Era nesse nível. Eu não acreditava? Porque ele falava que... E na época era muito comum, né? Ele falava que ia ficar endurecido, que o músculo ia perder a potência. Quer dizer... Eu lembro mesmo hoje em dia, né, você pegar os grandes esportes, grandes atletas, quando você faz um trabalho de peso fora da tua atividade que você vai exercitar a sua performance, ele tem um impacto ali, né? Sim. Pode impactar no cansaço, às vezes até na técnica, né? E quando isso é uma linha muito tênue, né? Que o treinador ele precisa fazer ali ou até direcionar o atleta, porque senão atrapalha mesmo, se você não fizer da maneira coordenada, né? Mas você pega jovens ali, quando eu comecei a fazer musculação, principalmente pós-período da puberdade, que você faz né? Cada enxadada 3 minhocas, né? Você faz uma musculação, aparece um bíceps, você faz um negócio, aparece um tríceps. Aí a hora que você começa nessa, você começa a melhorar, porque você pega mais água, você performa diferente, né? E quem não foi para a parte física, a parte fora da piscina de uma maneira estruturada, perdeu, né? Os treinadores, que você está trazendo aqui, os treinadores de direcionamento. Sim. Agora, eu acho que naquela época também era uma orientação muito geral. Eu lembro que o médico de Ara, uma vez, ele virou para mim, foi fazer o exame da piscina, ele olhava para mim assim, você faz halterofilismo, né? Aí, eu faço. Aí ele falou assim, não, então, é muito bom ser halterofilista assim como você, eu também era assim, igual você na sua época, fazia muito agachamento, assim, e a galera tinha uma noção de treinamento que era uma coisa muito arcaica, né? A salinha do Yara era super tímida, né? E assim, tinha um leg press, tinha um crossover, 2 supinos, assim. A época que eu treinava era isso. E o pessoal tinha na cabeça aí daquilo, olha, não pode treinar jovem, senão você não vai crescer. Né? E hoje são coisas que são absolutamente descartadas, né? O treinamento físico, ele evoluiu muito. Né? O treinamento desportivo como ciência, ele evoluiu muito. Então hoje a gente sabe que o músculo mais treinado, ele é mais flexível. Quanto mais flexível, ele é mais forte. Então, tudo que você quer num atleta é força, mas é o que você falou. A grande dificuldade do treinamento desportivo é como que eu vou combinar o que é a atividade específica, no seu caso, natação, com o fortalecimento que servirá para ela. O quanto eu posso treinar, o quanto eu posso esperar e o quanto eu preciso descansar. O músculo ele precisa mais ou menos de 48 horas para recuperar de um estímulo. Isso quer dizer que quando você faz, por exemplo, um treino de musculação,
você vai colher aquele resultado, ou você vai poder retreinar esse músculo de forma intensa de novo, dali 48 horas. Quer dizer, como é que você faz para recuperar e treinar específico? Pra fazer abdominal, porque tá doendo hoje. De 2 dias atrás. Ontem tava legal, tava tudo bem. Hoje, cara, acho que eu fiz alguma coisa aqui de. É uma risada e um arrependimento, nossa, né, não, cara? É uma mistura de é gostoso e ao mesmo tempo esquisito. É que nem cócega. É gostoso, mas é isso, né, pra população em geral, que não tá acostumado a fazer atividade física, seja. Que a gente tá falando de performance aqui, né? De alto rendimento, né? Que é a performance individual, o rendimento quando você compara, que você vai colocar lá primeiro ranking e tal. Mas dentro dessa linha, engraçado, a natação, acho que por um tempo ela seguiu uma linha assim, era muito geral, né? E tinha uma terminologia de natação que era garbage yardage. Que é volume, yards, né? Que yards, que eles usam lá. Jardas, e lixo, né? Então, jardas de lixo. Que era muito volume e isso valia para qualquer tipo de atividade. Então, musculação, você fazia musculação. Nadar, você nadava. Então, quanto mais você fazia, melhor. Então, você nadava em volume e depois você descansava em volume para que você pudesse dar o resultado. Você sempre compete no descanso, né? Sim, então, esse é o ponto. Tapering. E aí é o tapering. E hoje em dia, isso mudou um pouco. Então, quando você fala assim da musculação, e eu acho que a grande escola que a natação teve, é mais uma suposição, tá? Porque acho que teve um pouco desse acompanhamento, é você pegar, principalmente nos velocistas, se assimilar um pouco mais aos velocistas do atletismo. Porque os velocistas do atletismo, você corre 10, 20, 40 segundos, eles não ficam correndo o tempo todo. O negócio é a saída, o negócio é a chegada, o negócio é a musculação, é a força física, é a técnica. Então, muita técnica. Você precisa ficar nadando um monte de coisa. Você pega os grandes atletas hoje de 50 metros nado livre, com uma prova que leva 20 segundos, que seria o 200, né? O 200 do atletismo. Perfeito. O cara é técnica. É só técnica, saída, chegada, virada, fundamento e força. Aquela força que você trouxe aqui, que você traz a força da musculação do corpo para dentro da piscina para sua atividade fim ali, né? Que você tem que executar. E acho que começaram a acertar isso. Que competição que daria o que seria os 400 metros em relação a tempo? Os seus 50 segundos. Até os 400, você vai no atletismo, você põe tipo, é 4-1, né? Então você pega o 50 é o 200, o 200 é o 800. Porque aí fica o 800, eu lembro das antigas aqui, né? Eu lembro do Joaquim Cruz. Sim, perfeito. Não, então, foi um cara excepcional. Zequinha Barbosa. Excepcionais. Eles corriam para 1,42, 45, 1,45, vai. E o 200 hoje é 1,44. Tem gente que nada para 1,42, 3, mas é 1,45, tá por ali o 200. Só que o 200 é uma prova, ela é das mais duras, eu acho. O que dá vontade? O que parece que você vai morrer assim? Eu te falo que na faculdade, cara, eu entrei para fazer atletismo. E aí os caras olharam pro meu tamanho assim, não, você vai fazer 400. Rapaz. É duro. O quê? Eu comecei a andar assim uma hora, eu falei assim, cara... Você já tinha essa massa toda? Na época eu pesava uns 98 mais ou menos, hoje eu tenho uns 114, é bastante, 16 quilos de músculo a mais é bastante coisa, mas assim... Nossa, 98 é meu peso, eu peso 98, 99. Com 2,25? Não, 2,25 de envergadura. De envergadura. 2,3 de altura. Mas cara, eu andava com 98, 99, até 100 era razoável, assim, sempre um pouquinho menos de 100 era o peso. E cada quilo conta tanto assim, Gustavo? É que na época você nadava, era muito visual, né? Você fala assim, pronto, com 116, massa muscular, você tem músculo que pesa. Então você tem uma transferência da tua força física porque você faz dentro da água. Então flutuabilidade, peso que você tem que deslocar. Pelo teu perfil desse jeito, não sei o que você nadava, mas eu imagino. Você falou, cara, se você fosse um nadador... Não, eu rodava, eu fazia 1000zinho por dia, mas assim, rodando a piscina contando tijolinho. Beleza, mas você nadou lá no Iara você nadava. Mas não na equipe de natação. Eu nadava porque o que eu fazia? Eu fazia luta. Só que eu não gostava de correr, porque como eu era pesado, pra mim a sensação era muito ruim. Cara, sério, eu corria 2, 3 semanas, eu tinha dor no quadril, eu tinha dor no joelho, isso, moleque. E eu já falava, pô, isso daqui eu não gosto, não vou ficar insistindo. E aí eu ia pra piscina, porque na piscina eu me sentia bem. Agora, a piscina é uma solidão, né, meu? É duro. Muitas vezes a gente, seja na nossa empresa, né, no trabalho, você é médico, né, então você está lá na tua função fazendo um trabalho, mesmo que tenha um paciente na sua frente ali, ou mesmo na tua empresa, nos seus negócios, em alguns momentos você se sente um pouco sozinho, né, no trabalho, naquilo que você está fazendo. É mais uma maneira de como você encara a tua decisão, a tua escolha de fazer algo e como você se relaciona com ela, né. É lógico que às vezes a turma fala, pô, um esporte individual, natação, né, ou esporte individual, eu não acredito que ele seja individual, mas que ele seja de equipe.
mas ele não é uma prática coletiva. Perfeito. Então, se ele não é uma prática coletiva, eu não tenho mais 6 na quadra, mais 5 na quadra, ou 12 no campo. Não é um esporte onde você tem aquela interação como você tem em alguns outros esportes, seja no treinamento ou na sua prática, na sua atividade. Mas são escolhas, né? E a hora que você encara aquilo como... Às vezes tem gente que encara como uma terapia. É um momento que eu estou mais sozinho ali, eu consigo parar para pensar, respirar, né? Ou, de repente, não ficar pensando em muita coisa, já que eu estou pensando no azulejo, né? Para mim era o silêncio. Pra mim era silêncio. Aquele silêncio da piscina era uma coisa... Cara, aproximava muito de uma meditação, assim. Exatamente. E como é que você lidava com esse silêncio? Porque aí uma coisa era eu que fazia só milzinho todo dia, tava bem. Você chegava a nadar quanto por dia? A minha conta é 43 milhões de metros ao longo da minha carreira. Meu Deus do céu. Essa é uma volta ao mundo, né? Que tem 40 milhões Sim, de 40 milhões de 40 mil quilômetros. Depois subir e descer o litoral brasileiro porque sobrou tempo. Aí vai nadando. É muito silêncio na vida de uma pessoa, cara. Então, mas o silêncio tá na tua mente, né? Tem uma coisa que é o que você pensa e o ato de pensar, né? Os pensamentos e o ato de pensar são duas coisas completamente diferentes. Quando eu estou na piscina treinando, eu pego um pensamento que está relacionado a um objetivo e o ato de pensar é o que eu preciso fazer naquele momento, repetidas vezes, para chegar naquele objetivo. Então você tem duas ações acontecendo ao mesmo tempo. Assim, eu quero fazer um índice, quero ir para a Olimpíada, quero chegar no meu objetivo. Isso serve para qualquer atividade, seja no mundo corporativo, seja na empresa, seja na tua busca por massa muscular, tanto faz. E a hora que você faz a sua atividade que tem essa relação, você pode até estar sozinho naquele momento. Mas o teu pensamento é da técnica, é da habilidade, é da conexão daquilo que você está fazendo com o teu objetivo. Então você faz uma série de links e ajustes dentro da sua mente, por mais que você esteja sozinho, com a conexão com o objetivo que você tem. Eu quero falar bastante disso com você, porque, por exemplo, tem coisas na sua carreira que eu gostaria de saber se foram objetivos ou se foram, na verdade, acontecimentos que vieram em decorrência daquilo que foi o que você plantou ao longo de tudo que você fez, né? Mas antes, vocês já entenderam que a gente está conversando aqui tranquilamente, eu, Gustavo Borges, porque nós somos rapazes do interior, temos outro nível de entrosamento. E assim, apresentando aqui para vocês, para trazer um pouco daquilo que é a experiência de um grande campeão, e que continuou sendo campeão, mas que fez uma transição de carreira que é belíssima, e que hoje é um executivo de sucesso de mais de 420 unidades de franquia do método Gustavo Borges, né, meu? Teve uma transição boa aí dentro da carreira do mundo esportivo ali, de performance esportiva para os negócios, né? Mas antes de falar dessa transição, eu queria te perguntar daquilo que são os objetivos. Por exemplo, tem uma conquista muito importante especificamente, que é o Hall of Fame da natação. Isso era um objetivo, era uma coisa que você sonhava quando você começou a nadar, ou isso aconteceu e inesperadamente você chegou nisso daí? Como foi isso? Tudo chegou nisso. O Hall da Fama especificamente, tem dois Halls da Fama que foram importantes na minha pós-carreira, né? O Hall da Fama da natação, que é esse que você mencionou, que fica em Fort Lauderdale, né, na Flórida, e o outro que é o Hall of Honors de Michigan, que é na Faculdade de Economia. Na Faculdade de Michigan, que é onde eu me formei. Então esses dois foram dois títulos gigantescos assim no pós-carreira, porque ele é uma realização, ele é um reconhecimento de um trabalho que você fez. Só que ele não deixa de ser uma indicação por uma performance que aconteceu, né? Então é um resultado de uma performance que você teve, de um objetivo que você teve traçado ao longo da tua vida e que foi decidido por pessoas, né? Um resultado olímpico, ele não é decidido... Uma pessoa não decide se você é medalhista ou não. O seu resultado, construído através de pessoas, é que dá esse resultado lá. Aí você bate na frente e você ganhou. O Hall da Fama não, são pessoas, tem comitês, tem uma série de coisas. Mas é um reconhecimento. Mas era uma coisa que te motivava? Eu nunca tinha pensado nisso. Você sempre escuta assim, Hall da Fama. E quando você é jovem, você não é... Pelo menos assim, eu parei até mais velho na carreira. Tinha 31 anos de idade. E eu não tinha um pensamento assim com 25, 26, falar, quero entrar pro Hall da Fama, nunca passou isso pela minha cabeça. Você queria lá comer água, nadar, treinar pra caramba, quando que é a próxima, vamos pra cima. E 3 medalhas olímpicas com 23 anos de idade. Como é que foi? Então, aí você começa a... Isso você buscou ativamente. Isso foi um objetivo, uma meta muito específica. Porque aí você começa a ter os resultados ali, você começa a fazer as atividades da forma como você gostaria e o resultado aparece. Você fala assim, caramba, eu treino, o negócio evolui, eu me comprometo com aquilo e dá certo. É como se você pegasse assim, coisas básicas que a gente tem no nosso dia a dia, na vida. Pega a tua carreira, por exemplo, como médico. Você fala, cara, você faz um monte de coisa que é muito simples.
Lógico que se eu identificar aqui, você é um cirurgião e for identificar a tua cirurgia no ombro, num joelho, como a gente estava mencionando aqui, para mim tem uma complexidade gigantesca. Mas você faz isso, quantas cirurgias você já fez na vida? Tem um número? Perdi o Não, chuta. então fala que foi mais de 1 milhão. Cara. Já fica um número legal. Mas Eu não mandei 43 milhões de metros. Pô, já fiz mais de 1 milhão de cirurgias. Por que você acha que você é bom nisso, né? Começa a fazer sentido as coisas, né? A turma pergunta, e aí, meu? Pô, como é que você conseguiu tudo isso? Pô, deixa eu contar uma história pra você, então, né? Eu gostei desse raciocínio, ele faz muito sentido, a repetição. Até porque, né, a excelência vem da repetição a priori, né? A excelência é o hábito, né? E dentro dessa questão da repetição, o que você diria se eu te perguntasse se isso tem a ver mais com motivação, mais com compromisso ou mais com consistência? Ou seja, ao longo da sua carreira, né, o que predominou, o que você cultivou mais? A vontade de fazer a coisa na motivação, ou então o compromisso, eu preciso fazer e farei, ou então a consistência do todo dia eu farei isso daqui. O que tem um mais importante assim? Cara, a rotina diária e a disciplina, sem dúvida nenhuma, são elementos cruciais para você conseguir qualquer coisa. Não tem jeito. Então, se você pensar na performance de um atleta de alto rendimento, e aí só separando o que é performance e o que é rendimento, né? Performance é aquilo que você faz individualmente, para não entrar em semântica de palavra aqui. E o rendimento é quando você pega essa performance e compara. Então você é bom naquilo que você faz, beleza, você está evoluindo, ganha dinheiro, tem um monte de coisa. Mas quando você coloca a sua performance, aquilo que você faz contra uma outra pessoa, você tem ranking, primeiro, segundo, terceiro. Isso vem na forma de medalha olímpica, na forma de índice, na forma de qualquer tipo de reconhecimento que você tenha, que você está comparando com outras pessoas. Então, na linha da performance, sempre vai ser uma questão de tempo, uma função de tempo, quanto tempo leva, quando você começa e por quanto tempo você faz, e uma questão de forma, que é a qualidade daquilo que você constrói e que você construiu até aquele momento. Então, o que significa isso na prática? Se eu fizer algo hoje, repito isso várias vezes ao longo do tempo. E faço isso num ciclo de longo prazo. Estou falando, eu gosto de trabalhar com 4 anos, né? Porque ciclo o esporte é o ciclo olímpico. Barão de Coubertin lá atrás já foi brilhante nisso. Falou, olha, gente, contar uma coisa para vocês aqui, ó. É de 4 em 4. Se você não fizer no mínimo 4 anos, você não vai ficar bom nesse trem aí. Aí a gente vê jovens hoje que depois de 1 ano já querem ser o melhor, já querem ser o bambambam. E eles sofrem. Sofrem por quê? Porque não dão tempo ao tempo. Eles não entram na questão de rendimento e performance, eles não dão a qualidade para essa função, que é tempo, que é precioso. Não diria que talvez seja um dos itens mais preciosos, não o mais precioso, que é mais clichêzão, mas ele é importante. E a outra que você trouxe é a relação do passo a passo, do que você faz durante esse tempo. E aí tem 2 elementos que são cruciais. Um é a excelência, que é o capricho e fazer bonito, né? Você pergunta para uma criança o que é excelência, ela não vai saber. Agora, o que é caprichar? É fazer bonito, é a primeira coisa. Lá no interior, na Ituverava, assim, né? É isso. Você caprichou? Não. Sim, chora, fala, né? Ela se entrega. O adulto não, a gente tem DARF, tem conta para pagar, a gente dá uma enganada, né? Procrastina e assim matou a pau, DARF. Aí a hora que você vai para a forma, que é a excelência, a outra é a consistência. Cara, pelo amor de Deus, faça até o final. Boa. Imagina você para no meio da sua cirurgia. Paulão, você tá lá fazendo a cirurgia no meu ombro, vou nadar. Aí você chega no meio e fala assim, quer saber? Cansei. Fecho lá, eu volto amanhã. Fazer, como assim você volta amanhã? Você tá maluco? Aí começa a ficar louco. E tem gente que, não conscientemente, faz exatamente isso. Para uma atividade no meio, por achar que já terminou, ou por achar que pode deixar pro dia seguinte, pra amanhã seguinte, pro ano seguinte. Então, assim, E às vezes eu tento complicar um pouco. Faço muita palestra, muito evento, né? E às vezes eu falo assim, puta, eu acho que meu discurso está simples demais, está muito simplista, né? E aí eu penso, falo assim, cara, deixa eu deixar um pouquinho mais complicado, palavras bonitas, né? Cara, eu lembro que eu sou lá de Ituverava. Eu sou de Ituverava, nasci em Ribeirão Preto. Nadei pra caramba, 43 milhões de metros. Não tem outro jeito de falar com quem quer que seja de uma maneira simples e prática. Então, amigão, nada até o final. Essa é a referência da consistência. Stick finaliza aquela porcaria daquela abraçada até o final. E aí começa a fazer sentido essa analogia, né? Então eu não categorizaria em termos de percentual o que eu acho que é mais importante ou não, mas a combinação dos fatores ela é muito importante. Então você pode fazer bem feito por um curto espaço de tempo, você vai estar meio manco. Você pode fazer ter um começo, meio e fim, só que você não dá tempo suficiente para você ficar
grande no seu trabalho e fazer uma coisa de uma maneira espetacular, porque você fez só um ciclo e poderia ser 2, 3 ou 4. É o voo da galinha, né? É o voo da galinha. Então, assim, é muito particular para as pessoas e a gente precisa respeitar o tempo, né? Pô, eu acompanho você, você estava até falando das suas lives de manhã. Sim. Cara, você tem uma série de coisas lá que você fica falando e é tudo, assim, muito parecida, tem uma conexão. Às vezes você tá lá na live da terça-feira, quarta, fala, pô, mas sexta-feira é a mesma live que eu fiz, foi igualzinha. E às vezes a mesma pessoa que perguntou da sexta é que tá assistindo na quarta e fez sentido para ela na quarta, não na sexta. Isso, você tem muita razão. É muito difícil alguém perceber isso. Não é? Então, porque pessoas que pensam na performance, no rendimento, né, focado no desempenho, que esse é o nosso DNA, né? O desempenho seria essa jornada mais ampla aqui. A gente trabalha com recepção com naturalidade. Você chamaria de paixão a relação que você tem com a natação? Ou que você teve talvez no começo? Com certeza. Eu te pergunto porque tem um estudo de um pessoal de Stanford, um sujeito chamado Bill Burner. Ele desenvolve um trabalho lá que chama de Life Designer. E ele fala que somente 20% das pessoas da sociedade elas conseguem definir uma paixão singular. Uhum. E assim, eu às vezes acredito que muito daquilo que está no comportamento dos campeões como você é justamente essa questão de identificar essa paixão singular e exercê-la ela plenamente. A gente pode falar isso, eu gostaria de ouvir de você. Tem muita literatura que fala em relação à paixão e alguns autores que falam o contrário, falam não siga a sua paixão, né? Então pode ser até meio contraintuitivo, um paradoxo, né? Se você pensar assim, não siga a sua paixão para você ter sucesso, porque ultimamente a gente está muito ligado à felicidade, a gente confunde as coisas. Tá feliz, alegre, mistura alegria com contentamento, mistura equilíbrio com satisfação e assim, se você não tem tudo organizado na sua vida, em várias caixinhas, você fica com um problema e você não se sente bem, aí você muda. Aí volta a consistência, você não faz por um bom tempo para ficar bom naquilo. Então quando você fala de paixão, tem que tomar muito cuidado com essa palavra, né? Que ao mesmo tempo ele é um drive, é um direcionamento, é algo que te motiva, né? Tem alguns elementos de motivação, você mencionou rapidamente aqui. Sim. Um deles, e um dos principais, é a tua ambição, onde você quer chegar. E normalmente a sua ambição, onde você quer chegar, ela está relacionada a um desejo muito forte, que pode ser ao mesmo tempo bom ou ruim. Se você vai atrás de alguma coisa a qualquer custo, você começa a cair em umas ciladas da vida, né? Será que é só por dinheiro? Será que é só para mostrar para outras pessoas? E aí começa a ficar uma coisa meio esquisita, né? Sempre alguém vai ter mais do que você. Deixa eu pensar uma coisa no meio da sua fala, até te interrompendo, você me perdoa, por favor. Quando você fala mostrar para as outras pessoas a fama, você acha que hoje existe uma preocupação maior da fama com a fama do que com o sucesso efetivamente? A fama por si só e não com o sucesso. Exato, a pessoa que ela quer se tornar famosa, mas que isso, ela quer mais se tornar famosa do que ter a sensação de sucesso, entendeu? O problema dela é ser conhecida. O ser conhecido, e tem muita coisa nesse sentido, principalmente em redes sociais, né? Você ser reconhecido antes de ser um expert no assunto, né? Então tem muita mentira que acontece e quem está no ramo, quem está no social media ou conhece o jogo sabe que tem muita provocação e tem muita coisa que não é verdade. Não se circula com as pessoas. Quem cai nesse jogo acaba entrando numa cilada, né? Uma cilada porque é muito... E aí tem a ver com vários outros elementos, né? De buscar o prazer, tem a ver com dopamina, que você domina muito bem. Perfeito. Onde você está sempre buscando algo mais que vai te trazer um prazer momentâneo que depois isso não vai persistir. E aí você fica muito ligado mais nisso do que em qualquer outro tipo de coisa que pode trazer uma estrutura futura em relação à sua performance, né? Aquilo que você quer para a sua vida. Porque o que é melhor? A gente está ganhando um monte de dinheiro, viajando, fazendo um monte de coisa, ou cuidando da nossa família ali, né? Cuidando assim da base, onde precisa, né? E às vezes a gente está fingindo ser alguém e está se distanciando de pessoas que a gente precisava estar mais próximo para ter esse equilíbrio. Então eu acho que tem de tudo, né? Não é, eu sou muito otimista em relação à humanidade, em relação às pessoas, né? As pessoas, nós somos bons, só que a gente deixa desviar o nosso pensamento e o ato de pensar de uma maneira muito desorganizada muitas vezes. Estou lendo um livro agora que está me impactando muito. Ele fala o seguinte: não acredite em tudo que você pensa. Tudo que você pensa. Então, ele está tirando o pensamento do ato de pensar.
duas coisas distintas, onde o desequilíbrio da humanidade, aquilo que acontece dentro da destruição da civilização, está no ato de pensar. Te leva ao estresse, então o nível de cortisol que você falou aqui, Sim, né? sim. Você vai ficar estressado, aquela reunião das 5, 6 da tarde, onde você é para dar uma relaxada, você faz e começa a ficar naquele estado de espírito, isso isso atrapalha o seu sono, vai atrapalhar a tua relação com o teu marido, com tua mulher, com seus filhos, você vai ter uma série de perdas, e se você consegue estruturar isso, né? Pô, meu pensamento é esse, mas quando que eu vou pensar sobre isso? E ter momento certo para isso funciona de uma maneira mais, sei lá, mais leve, né? Onde a gente vê o que você está falando é no livro de um cara que chama Steve Pinker. Ele fez um livro chamado How the Mind Works, né? Como a mente funciona. É exatamente essa preocupação. E é interessante que você vê uma série de autores, eles depenando o que são essas funções para que a gente consiga entender uma a uma, né? E que quando você observa o que é a ação dos autores, todos eles têm, quando você junta as obras, né? Então você pega de um lado o Steven Pinker, que é um cara que é de um novo iluminismo, ele é uma figura mais talvez emblemática, mais direta, e você compara com outros estudos, você vai cair, por exemplo, num cara que chama Holiday, que é um psicólogo, e que ele escreve um livro que chama O Ego é o Inimigo. E aí ele mostra o Ryan Holiday, exatamente. E ele fala justamente o que é o quanto você pode ser traído por aquilo que é um sentimento que é é um sentimento perfeitamente humano, né? Falando de ego, você foi muito assediado pela fama na sua época de atleta? Foi. Eu considero que sim. Porque você tem muita atenção, né? O atleta, quando ele... Ou qualquer pessoa de sucesso, né? Você pega qualquer pessoa que tem uma projeção pública, você vai ter um certo assédio, né? O que você faz com esse assédio aí é um problema de cada um. Na forma como você lida com isso, né? Tem gente Chegava a te ameaçar isso daí? Chegava, por exemplo, era uma coisa que você tinha que manter atenção constante? Não. Nunca me senti ameaçado em nenhum tipo de... Em alguns momentos, assim, pequenas invasões da privacidade, mas não nada que não fosse dentro dos limites, né? Porque a gente busca ser reconhecido, o reconhecimento é uma coisa legal, né? Como você é reconhecido pelo seu trabalho. Você está aqui dentro de uma feira aqui, porque se você circular aqui, eu duvido que você vai conseguir andar 3 passos sem ter algum alvoroço, né? Você é muito querido. Muito querido, mas é um alvoroço. E é alguém assim... Mas é muito diferente se você foi um campeão olímpico, né? A coisa ganha uma perspectiva mundial. Depende de onde você circula. Depende de quem está ao seu lado. Depende das pessoas que te admiram e no público que você está circulando. Se você pega o Michael Phelps e joga ele aqui, de repente ele vai demorar para ser reconhecido. No caso aqui tem nutrição, tem uma série de coisas, então acho que pode ser que ele seja reconhecido ali. Mas se você pegar pessoas fora de contexto, assim, bom, o que esse cara está fazendo aqui? A hora que reconhece, de repente eu passei aqui hoje, pessoal, quem que é esse jogador de vôlei? Pô, Marcelo Negrão, pô, década de 92, mais velhão, aí começa, né? Você joga vôlei? Você não. Eu falo que eu jogo. Como não joga? Joga sim, aí duvida até, né? Mas até chegar na natação, né? Às vezes eu deixo a turma sofrendo. Então basquete, né? Não. Também não. Fica assim. Você não dá uma pista, cara. Depende do meu humor. Se eu estiver num dia bom, aí vem uma pessoa que me reconhece, tira uma foto comigo, né? A outra pessoa fica assim. Ué. Como assim? Acho que eu vou tirar uma foto só na dúvida, depois eu descubro quem é. Põe no Google. É isso aí. Não, mas acho que eu sempre tive um equilíbrio muito legal entre a relação do fã, da admiração, né? Como você trouxe aqui, pô, o pessoal é muito carinhoso, né? O pessoal olha, ele vê, puta, que bacana isso. E é gostoso isso, o reconhecimento é muito legal. Eu te pergunto porque tem uma entrevista do Muhammad Ali que eu assisti, que é muito emblemática, e que o sujeito ele pergunta quem foi seu maior adversário. Aí ele fala que o maior adversário dele era não sair na sexta-feira à noite, não fumar, eu vi essa não beber. Tem até alguns cortes dessa entrevista que o pessoal... O outro lá que estava no ringue, exatamente. Não, os próprios demônios, né? E você teve os seus? É o mesmo para qualquer pessoa. Se você pensar... Quando você pensa em adversário, né? Normalmente a turma vai para o externo, de princípio, né? Você não pensa nos adversários internos que você tem.
E aí, a hora que você vai para o externo, é sempre o que está acontecendo lá. O adversário, pô, é o dia frio que eu tive que levantar, então é o dia frio. Mas você teve que levantar. Então, o ter que levantar no dia frio é coisa sua. O dia frio não tem nada a ver com você. Acho que o tempo está preocupado se você tem treino ou não tem. Exatamente. O Muhammad Ali vai levantar para lutar com alguém, pouco importa quem está lá. Ele precisa estar treinado para aquilo. Né? Então, o adversário ele é um segundo elemento. Ele é importante, óbvio, mas ele é um segundo elemento na equação até chegar o ringue, até chegar a competição. Até o momento da competição, o principal adversário é você mesmo, seus próprios pensamentos e o ato de pensar sobre aquilo que você tem como desejo, e depois treinar, cara. Enfiar a cabeça na piscina ali, contar azulejo, é isso, fazer a coisa acontecer. Não tem história, não tem historinha pra contar. Pra você ficar com esse músculo todo aí. Foi. E aí, é fácil, né? Deve ser igual eu, você deve treinar meia hora por dia, de vez em quando viaja você não treina. É assim? Não, cara. Não vai. Não é isso. Ai, cara. A gente no final de semana, às vezes você dá o direito. No final de semana, eu tenho que me dar o direito. Grande sem treinar. Beleza, então tem estratégias que são meio que diferentes, né? Você tem que ser atropelado por um caminhão, aí você vai inchar. Tá cheio de gente querendo arrumar desculpinha pra chegar lá e não fazer o que precisa ser feito. Cara, isso foi mind-blowing. A gente quase treinou junto. Pô, quase te encontrei no Yara Clube. Quando eu falei, eu treinava no clube, foi Yara Clube. Eu falei, porra, Yara Clube. Tava competindo lá. Eu tava com 17, você devia estar com uns 10. Exatamente. Olha lá, nadando, fazer uma música ali, cara. Eu tinha conhecido, eu acho. Eu vi você lá e falei assim, esse cara aí... Vai dar certo, vai treinar médico, bem. Vai fazer musculação, vai ficar grande. Eu tenho um olhar pra essas coisas, pra sucesso. Um descobridor de talentos nato. Mas eu vi lá, só que eu fiquei quieto na minha e hoje eu tô contando. Que bom que a gente pode encontrar hoje, finalmente, falar sobre o passado, né? Mas vamos falar do futuro do passado. Vamos correr um pouquinho para frente. Futuro do passado. E como é que foi, lá no passado, o seu futuro depois da sua época de atleta, né? Como é que foi, cara, fazer economia em inglês em Michigan? De onde você tirou isso, velho? Meu DNA... Não tá difícil o suficiente fazer economia, né? Economia foi fácil até. Difícil era fazer administração, que eu não conseguia entrar na administração. Putz, grilo. Aquela era... Eu sempre me considerava um bom aluno, né? Mas eu sou de dezembro. Então você imagina, com 10 anos de idade, tem vários estudos mostrando isso, né? Estudos na Dinamarca, não sei se é na Dinamarca ou Suécia, que lá, se você é de dezembro, você tá com um cara, 9 anos de idade ou 10, um cara que faz em janeiro, ele tem 10% a mais de idade do que você. É verdade. E tem estudos que mostram... Essa é a minha defesa para minha nota ruim, tá? Deixa eu explicar o que eu tô fazendo aqui. Por que ele tá falando isso, né? Tem escolas nos países nórdicos que fazem... Em vez de fazer anual nessa faixa etária, eles fazem por trimestre. Porque a diferença é menor. Faz e não sei se você já leu o livro... Eu não sei se é o Outliers. Acho que é o Outliers. Ou se é um outro. Do Gladwell, do Michael Gladwell, Malcolm Gladwell. E ele conta que atletas... Peguei uma tangente aqui, mas a gente já volta, tá? Não, fica relaxado. No ano, ele pegou os atletas de hóquei no gelo canadenses e viu a época que os caras nasceram. E lá é o mesmo modelo do Brasil. Se você nasce em janeiro a dezembro daquele ano, o ano que você representa no esporte. Então, naquele ano, 85% dos atletas na equipe principal do Canadá eram nascidos no segundo semestre. Caraca. E isso é uma seleção natural ao longo da vida desses atletas para eles melhorarem e evoluírem. Então é o seguinte, você tem 10 anos de idade, quem são os melhores? Esses aqui vão ser mais expostos, vão desenvolver mais. E esses aqui, vamos esperar que eles não estão maduros ainda. Entendi. Só que no mesmo ano você leva 10 caras que nasceram no segundo semestre para lá e mais dois só daqui, e o restante fica para cá. E do outro lado você tem todo mundo que é do primeiro semestre e só uns 2 ou 3 de lá. E aí você vai fazendo uma seleção natural ao longo do tempo. E eu acho que na questão de entender o jogo da educação, de como estudar e como me desenvolver, eu acho que eu demorei um pouquinho mais. Essa é a minha defesa para falar o seguinte: quando eu fui para Michigan, eu... Na primeira coisa, por que não no Brasil, por que lá? Porque eu não no Brasil. Eu recebi uma bolsa de estudos para ir para os Estados Unidos. Porque tem uma galera aqui do Brasil que hoje pensa, sabe? Se vai estudar aqui, eu recebo perguntas às vezes. Se você der uma oportunidade de estudar nos Estados Unidos, principalmente fazer uma conexão, ou seja intercâmbio ou de escola de estudo com o esporte, vá. Essa é a minha dica. Que legal. Não existe nenhuma outra situação, nenhuma outra experiência que você vai ter igual aos Estados Unidos no mundo, não existe, não conheço, que
que vai juntar a parte acadêmica e a parte esportiva numa questão de construção de time, de modelo mental, de desenvolvimento do jovem, da pessoa, para a independência, para o equilíbrio, para a maturidade e seja lá o que for. Então, acho que essa junção ela é muito legal. E essa construção meus pais fizeram. Né? E ao longo da minha jornada ali como esportista, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa para ir para os Estados Unidos. Fui fazer high school 1 ano. E depois, na Flórida, era Bowles High School. Fui morar num colégio que seria um formato de internato, assim, né? Que tinha lá os treinamentos e tudo mais. Você estava com quantos anos? Estava com 17 para 18. Aliás, com 18 anos. E aí eu fui recrutado pela Universidade de Michigan e fui para a faculdade. Recrutado? É o formato que eles chamam. Um recrutamento o treinador ele busca os melhores atletas das high schools e eles levam para a faculdade. A hora que você chega na faculdade, você está lá representando a faculdade. Então aí você não fez o SAT? O cara veio te buscar Fiz lá. o SAT, opa. Aí que entra o estudo, né, na jogada. Porque o SAT, TOEFL e no caso eu tinha o ACT na época. Se você vai fazer pós, é o GMAT, MCAT, que são seria na parte de medicina. Mas o SAT, ACT e o TOEFL... Você teve que fazer? Tive que fazer, tive que passar. Não é só fazer, é passar. Então, né? O cara te convidou, ele falou, tem a vaga para você, mas você precisa fazer isso aqui. Você precisa fazer isso aqui. Então a relação do estudo está muito inserida no jogo universitário esportista americano. E depois que eu entendi que a escola ela estava associada ao esporte, né? E a mesma disciplina que eu tinha dentro do esporte e a dedicação, se eu fizesse isso numa outra área, eu iria ter notas boas, iria evoluir, cara, ficou muito fácil. Falei, caramba, eu treino aqui pra caramba. Porra, mas economia em inglês, irmão. Aí, mas a economia é fácil não lá. me quebra, cara. Mas imagina medicina me ajuda, velho. Medicina em inglês. Não, medicina em inglês é fácil. Pra você, né? Não é porque é tudo escrito em ordem direta. Às vezes é mais fácil ler coisa medicina em inglês do que em português. Eu juro pra você, bicho. É mesmo? Economia eu não entendo em português, cara. Se eu colocar em inglês, então aí que... Olha só em inglês. Quanto mais demanda, mais oferta, acontece uma coisa pra um lado ou pro outro. Acabou. Agora, estuda 4 anos isso pra poder abrir isso daí. Aí é outro a economia, papo, a economia na universidade, nos Estados Unidos, ela tá dentro da Escola de Artes Liberais. Então, você tem uma oportunidade de se formar em economia com uma grade curricular em economia muito baixa comparado com o Brasil. Então, você tem os pré-requisitos, que são as mesmas de administração, porém as aulas elas estão mais inseridas nas questões teóricas e muito balizado na Escola de Artes Liberais lá. É uma escola de artes liberais, você se forma em economia. Aí você pode ter biologia, você pode estar antropologia, comunicação, tem várias. Você é modular, você pode encaixar isso na tua formação? Dentro de artes liberais você tem várias majors, que seria, você pode se formar em várias matérias. Então economia, então se você olhar meu diploma, está Liberal Arts, Escola de Liberal Arts, Major Economics. Então formado em economia. Que legal. E dependendo da escola que você está, você se forma naquilo que você tem de finalidade. Então, tem escola de liberal arts, esse é o formato de Michigan, e a grande maioria é assim. Escola de administração, escola de educação física, que é kinesiology, cinesiologia, né, que é kinesiology. E você tem escola de dentista, eu acho, escola de engenharia, escola... Nunca te passou pela cabeça ir pro strength and conditioning? Porque você já estava no esporte. Você já estava no esporte, Cara, meu negócio é empreendedorismo, é negócio. Essa é a minha pegada, sempre foi. Eu nadei, né? Fui atleta, mas o meu trabalho, o que eu faço é negócio, é falar com o dono de empresa. Então a metodologia Gustavo Borges não é uma coisa que você simplesmente fala assim, não, agora terminei a carreira, vou fazer isso. É uma coisa que eu imagino, ouvindo você falar assim, que você sempre teve isso na cabeça de alguma forma. Sim. Não a metodologia em si, né? O negócio do MGB... Claro, mas o que eu vou fazer com isso? Aquela pergunta, estou nadando agora, mas o que eu vou fazer com isso? Então, acho que isso é algo mais aqui... Então, quando você faz uma transição de carreira, você pode ir no seu ponto, né? Você pode fazer uma transição de um esporte, de uma atividade que é correlata com aquilo que você fez. Então, eu sou um nadador e a tua percepção, pô, mas por que você não foi para a área esportiva? Sim. Seria super legal, né? Porque, pô, você já nada, você já gosta, tal, circula no assunto. Vou para treinamento, vira um treinador, da atleta. Então, isso é uma transição de uma atividade correlata. Quando você faz uma transição para algo que não tem nada a ver com o seu negócio, isso é uma transição de carreira por si só. Então, essa é a transição de carreira. E não tem nada a ver com
não tem nenhuma correlação, só os aprendizados, o esporte, motivação, dedicação, força de vontade, aquela coisa toda. Mais ou menos assim, eu sou padeiro e eu quero ir para o espaço, fazer engenharia aeroespacial, são duas coisas que não tem nada a ver. Então, assim, é uma transição de carreira que eu vou precisar fazer. E desde o início, meu pai é um empreendedor, dono de negócio, tem fazenda no interior, tem uma série de coisas rolando. Eu sempre tive muito envolvido com empreendedorismo, com negócio, né? E eu queria empreender, eu queria fazer negócio, eu queria fazer uma transição de carreira que o negócio estivesse inserido ali. E quando eu estava na transição, que foi de 2000 a 2004, eu falei, cara, eu quero fazer um negócio que pode ajudar as pessoas, que pode fazer com que as pessoas vivam mais, vivam melhor, mas sempre pensando no lado do negócio. E aí o primeiro investimento que eu fiz de negócio foi ser dono de um bar. Bar Favela, né, que ficava na Tila Inocente. Então você fala assim, mas como assim? Viver mais, viver melhor? Né? Talvez o bem-estar ali das pessoas. Pelo menos a pessoa ficava feliz ali. Bebida alcoólica, cerveja, cachaça. Mas quem tá lá dentro eu tenho certeza que ela tá feliz. Isso daí. Naquele momento, nosso bem-estar, São Paulo, uma cidade de muito trânsito, o pessoal ia lá pra relaxar, né? Então, cara, pô, mas não tinha muito sentido, né? Porque você fala bar, restaurante é um modelo de negócio de trabalho que não tinha muito a ver comigo. Aí depois eu fui para academias. Não, isso foi 2001. 2000. Cara, foram meus primeiros anos na faculdade. Eu ouvi falar, eu fiz a Universidade Federal de São Paulo, eu fiz aqui, Unifesp. E aí, você não circulou no favela, não? Cara... Você não tomava um negocinho? Você toma vinho, cerveja? Toma nada? Sabe por quê? Mas eu te conto, não é por preciosismo, é porque eu era duro, cara. Gustavo, imagina um cara duro. É sério, duro de grana, mas duro de grana que, cara... Não, mas hoje em dia já dá pra comprar um vinho bom. Você tem uma ideia? Mas eu não aprendi a beber, cara, então... mas vinho não precisa aprender. É assim, ó, você vai tomar, mas... Cara, eu nasci sabendo tomar isso aí. Eu preciso ter essa aula com você. Isso tá na metodologia? Não? Tá na metodologia, mas você tem que tomar essa aula lá em casa, lá em Tu. Pô, mas o maior prazer. O maior prazer te receber lá. Se eu te contar essa história, cara, eu era tão durango, eu lembro até hoje, eu tinha uma bolsa de pesquisa do PIBIC, era R$ 241,60 por mês que eu ganhava. E eu pagava o bandejão por mês da faculdade, era R$ 12,10. E aí você podia ou almoçar ou jantar. Aí, cara, vamos ter essa massa toda com isso. Mas tinha esse aqui, o Moving lá na época. Não existia nada disso. O que? Imagina, cara, proteína era um negócio astronômico. A gente olhava assim e ficava, meu Deus, olhando. E aí, bicho, não tinha dinheiro pra nada, pra suplemento, pra suco, pra porra nenhuma. Era tudo. Aí não dá. Aí o que eu fazia? Eu pegava uns potes de sorvete. Ia de noite no bandejão, quando ele tava quase fechando. O bandejão fechava 10h30. Eu ia tipo 10h27. E a moça do bandejão, ela olhava pra mim, ela ficava com dó. Aí eu falava assim, ela falava, mas a gente já vai fechar. Aí eu falava assim, mas e se eu levasse pra casa lá? Mas eu não tenho marmita. Aí eu falava, mas e se eu trouxer um pote? Ela falou, tá bom, eu ponho comida pra você no pote. Aí ela colocava arroz, feijão no pote. Né? Aí eu levava o outro pote, porque aí tinha quantidade limitada de... Tudo era limitado. Você podia ter até 3 escumadeiras de arroz e 2 conchas de feijão. É verdade, real. Isso era a minha dieta, cara. E aí, assim, ela às vezes te dava 2 salsichas. Quantos anos você tinha nessa? Eu tinha 19, 18. Aquela fome, assim, desgramada. Meu Deus do céu. Buraco, assim, dentro. O quê? Acho que a gente vivia com fome. E aí, quando tinha salsicha, era 2 salsichas. E aí, qual que era o meu esquema? Você querendo 18, né? Salsicha. Porra. E aí, o que acontecia? Era a janta, né? Só que era também o almoço do dia seguinte. Então eu dividia na metade eu jantava e metade eu comia no almoço do dia seguinte. O grande problema era o seguinte: como só dava para fazer esse esquema à noite, se eu não conseguisse pegar a janta, eu tava automaticamente de jejum intermitente. Eu só ia comer na janta no dia seguinte. E tinha uma semana. Eu nem tinha inventado essa terminologia ainda. Você já sabia, você já vivenciava naquilo. A coisa mais perto que existia disso era Ramadã. Cara, era a única coisa. E eu nem conhecia a religião ainda. E aí, cara, era foda, porque o pessoal olhava pra mim e falava: nossa, você tá fazendo alguma coisa pra secar? E eu por dentro assim, filha da mãe, eu tô passando uma fome desgramada aqui assim. A gente passava no hospital. Porque sempre tem aquelas reuniões clínicas, não sei o quê, e toda reunião clínica tinha um biscoitinho.
Cara, tinha dia que eu ficava caçando no hospital onde tinha reunião clínica pra eu poder comer alguma coisa. Tipo, que nem encher a boca e sair. Mas isso é história, vixe, Maria. Você nunca passou uma dessa? Nem nos Estados Unidos, cara. Lá tem, às vezes a vantagem é que lá tem muita comida, né? Vai. Bandejão. Histórias de bandejão tem. Comia muito. Nossa. E você não engordou lá, cara, com a comida de lá? Como é que foi o esquema? Não engordei. Cara, naquela fase que eu tava lá, você gasta muita energia, né? Você fala assim, pô, se você pegasse e comesse muito com 19, 20 anos de idade, você não ia engordar, cara. Você ia gastar mais energia, você ia ter mais energia para fazer outras coisas que você tava afim de fazer, Justo, né? justo. Mas a comida americana, diferente do Brasil você come arroz, feijão, salada, bife, pô, salsicha, que seja. Mas lá é muito concentrado, é muita caloria, é muito baseado em carboidrato, né? É muito óleo, muita gordura. Tudo tem carboidrato com gordura, é foda. É uma desgraça se você pensar assim em termos de alimentação. Quem vai para os Estados Unidos e não presta atenção no que está comendo, e aí tem umas coisas meio esquisitas, né? Você pega na Olimpíada, acho que foi quando o Michael Phelps ganhou as 8 medalhas de ouro, 2008. Aí colocaram dieta do Michael Phelps. Aí coloca a dieta do Michael Phelps, tinha 15 mil calorias. Eu lembro não sei que revista que foi, Veja, sei lá qual foi. Aí tinha lá uma lista que era assim, café da manhã, 3 panqueca, 8 pedaços de bacon, e depois vem com syrup, aquele mel lá, não sei nas quantas, e depois vem... Maple syrup, Aí almoço, pizza, cheeseburger, cara... O cara tem que nadar até a China e voltar pra ver. Ele pode ter feito isso um dia, mas o cara comer desse jeito, ele não come desse jeito, né? E nos Estados Unidos, como a turma é muito prática e não tem... E os produtos, assim, são muito... tem muita preguiça para fazer as coisas, é mais botar lá no coisa. Aí engorda, né? Come mal e engorda. Você lembra da tua orientação nutricional? Você tinha um nutricionista nessa época, por exemplo? Já que a gente falou de proteína, de coisa assim. Tinha esse suporte? Cara, eu tive. No final da minha carreira lá nos Estados Unidos, eu tive um suporte. Só no final da carreira? Só no final da carreira. Caraca, a molecada, você não tem muito tempo, quando você é jovem e na faculdade, para ficar pensando muito em nutrição. Você não tem. Entendi. Essa que é a grande verdade. E acho que o fato de você comer bem e ter uma noção do que é comer saudável já é o suficiente desde que você tenha a suplementação aliada a isso, né? Porque muitas vezes você está na correria. E você tinha a suplementação lá? No final da minha carreira. Cara, eu te falo que a suplementação nos Estados Unidos data de 1950. 1950 já tinha whey. O Brasil foi chegar em 1990. O que eu fazia era... nunca tive paciência quando eu treinava para ficar entrando no detalhe. O que tem aqui e tal, tem isso aqui, não sei o quê. Uma coisa que eu sofria era com peso. Então a minha suplementação era... Mas você ganhava ou perdia? Perdia. Porra! Perdia muito peso. Comendo feito um desesperado. E a minha onde eu conseguia todas as vitaminas e tudo mais, era num shake de uma empresa acho que é GNC, né? Pode ser, GNC. GNC, uma dessas aí, era um shake de hipercalórico e proteico. Cara, era um tal de um negócio desse tamanho assim, um shake, que dava umas 3.000 calorias, que era a minha salvação, porque eu não conseguia me alimentar na velocidade que eu precisava para manter o meu peso. Então era uma pessoa seca, forte, ainda tinha que tomar 2.000, 3.000 calorias num shake ali. Não sei se era 1 ou 2 vezes por dia que eu fazia, mas para manter. E ali já tinha todos esses aminoácidos, essas coisas todas. Então era a forma como eu fazia. Mas mais para frente, aí, num nutricionista, tinha lá as relações ali de coenzima Q10, onde vai pôr aminoácido, onde vai pôr ali... E eles chegaram a te passar uma nutrição quantitativa, tipo, você vai comer tanto no almoço, tanto na janta, etc. Já, mas... Você não conseguia seguir. Não funciona para mim isso aí. Não começa a vir com muito detalhe. No meu caso específico, isso me atrapalha. Sério, a minha nutrição, ela é muito baseada no que a gente escuta lá no interior. Né? Que a dona Diva falava, que a dona Maria, minha avó, falava. É assim, não coma nada que a sua vovozinha não comeria ou serviria para você no almoço de domingo. Então é assim, se você se alimenta bem, o que tem na casa da vovozinha? Arroz, feijão, panela... Vai ter uma macarronada de vez em quando, vai ter sempre vai ter carne. Verdade. Eu vendo uma família ali perto de Ituverava, perto de Minas, então tem vegetais, tem coisas legais, tem uma sobremesinha também, né? Porque ninguém é de ferro. Tem. Mas sobremesa eu não sou, né? Eu tô falando aqui, mas eu não é muito a minha pegada. Mas, de certa forma, você olhar para uma alimentação saudável é o primeiro passo para você se alimentar bem. Aí, proporção de proteína, carboidrato, gordura e onde vai, aí é um segundo passo. Porque se você estiver comendo tudo errado, ganhando peso com caloria errada, cara,
Não tem aquelas histórias da caloria na boca, não é a caloria do corpo, não tem isso? Que você Verdade. se alimenta e que vai. Ordem com que você come as coisas. A hora que começa a ficar muito elaborado para um cara que está com 20, 22 anos de idade, ele precisa ganhar peso. Ele precisa comer, precisa ter volume, né? Essa é a minha visão do negócio. Quando você fica mais velho, aí a questão de longevidade, aí começa a entrar alguns detalhes, acho que um pouco mais interessantes, né? Se o cara com 30 anos de idade, de 25 a 30, ele é diferente do cara de 20. O cara está mais preparado, né, para assimilar, para gastar mais tempo com esse tipo de coisa. E o jovem meio estabanado, né? Tem que... Você vai, tira um pouquinho. Você vai, tira um pouquinho. Você tem filhos? Tenho duas. Tenho uma de 20 e uma de 13. Então, de 20 e 13. Pô, completamente diferente a forma como eles encaram a alimentação, né? Duas educações completamente diferentes. E aí, a hora que uma tiver 30, a outra tiver lá 22, 23, vai ser uma outra coisa também. Então, é engraçado, né? Tem que respeitar as pessoas. Mas como é que é a sua visão sobre isso? Olha, eu entendo que, em primeiro lugar, a alimentação ela é um comportamento. Isso quer dizer que cada pessoa ela tem um comportamento próprio alimentar. O que acontece, Gustavo, é que para algumas pessoas determinados hábitos eles não cabem. Eu vou te dar um exemplo. Claro, pô, você é do interior, você lembra daquele seu Josézinho que morava naquele sítio que todo mundo falava que ele tinha 110 anos e ele fumava 2 cigarros por dia. Ah, mas ele fuma e tem 100 anos. Cara, isso acontece. Tem gente que isso vai acontecer. E tem gente que não vai pôr um cigarro na boca e vai ter câncer de pulmão. O que acontece na alimentação é que hoje, né, a questão é que a pessoa ela não... talvez ela não coma pensando em se nutrir. Talvez ela coma pensando em satisfazer uma necessidade de recompensa. E aí o comportamento alimentar não é de se alimentar, não é comer o que a vovó faz no final de semana. É o que eu preciso comer a satisfação que eu não tenho. Ou eu preciso comer a satisfação que equilibre o que é a dificuldade dos meus desafios e as minhas tarefas ao longo do dia. E isso é compreensível. As pessoas, eu preciso que elas entendam que isso é perfeitamente compreensível. Só que, para algumas pessoas, Gustavo, isso traz problemas de saúde. Tem gente que tolera menos esse tipo de situação e sofre porque tem um excesso de caloria. O excesso de caloria ele se torna um modificador do que é a função metabólica, gera uma resistência periférica à insulina, que gera um diabetes tipo 2 e que assim, pelo bem do que é o andamento das coisas quando a gente fala em risco, porque médico não tem bola de cristal, né? Ah, você está bebendo, você vai ter cirrose, ou então você vai ter câncer, ou então você vai ter obesidade, ou você vai ter hipertensão, ou vai ter diabetes. Cara, não é. Isso é uma questão de risco. Você está pronto para ajustar esse risco e assumir esse risco e seguir à frente, porque infelizmente, né, o organismo humano ele não volta no tempo. Você consegue corrigir algumas coisas, por exemplo, uma pessoa ela tem uma desglicemia repentina, então uma pessoa que tinha, vai lá, um índice de risco de diabetes próximo do perigoso, mas assim, próximo, por exemplo, do pré-diabetes, mas nunca tinha chegado em pré-diabetes. Aí, de repente, ela passa 3 meses nos Estados Unidos e volta num pré-diabetes quase diabetes. Isso acontece com um paciente meu. Isso há uns 14 anos atrás, teve pelo menos 30% dos meus pacientes, eles mudaram para os Estados Unidos. Só que eles mudaram usando os hábitos alimentares que eles tinham aqui. E a comida lá, ela é mais calórica. Eles usam xarope de frutose para massas, para... Cara, é impressionante. E aí o que acontece? Fica aquele super palatável, além daquilo te alimentar, aquilo dá prazer, então além de dar prazer, você acaba comendo mais. Marvada da dopamina. E tem a questão também que chama o efeito porção. Então tem um estudo dos Estados Unidos que mostra que o muffin, na década de 50, ele pesava 30 gramas. O muffin, na década de 90, ele já pesava 90 gramas. E as pessoas que comiam um muffin na década de 50, estavam comendo um muffin de 90. Por quê? Porque comiam um muffin. E isso é o difícil. Você vai pedir um prato no Brasil, é um volume. Nos Estados Unidos é uma fartura que, cara, eu não consigo comer um prato completo ali. E se a gente não consegue resolver essas coisas no âmbito de, por exemplo, criar um treinamento para a pessoa saber onde parar de comer, quando parar de comer, esse comportamento ele é desviado pela qualidade da dieta. Então tem outra coisa, o comportamento também sofre geograficamente de acordo com a cultura que você está.
Perfeito. Se você tá em Portugal é uma coisa. Cara, pra mim, assim, é difícil brigar com a comida portuguesa, cara. Os caras, acho que tudo que você come lá é uma delícia, é sensacional e é farto. Meu problema não é nem Estados Unidos. Estados Unidos eu já tô esperto. Agora, eu já fico, eu já tô ligado. Agora, Portugal, meu amigo, aí a coisa é muito complicada. E engraçado, você vai para algumas regiões, você pode comer o que for, porque é tão de altíssima qualidade, fresco e tranquilo, que você pode comer que não vai dar certo. E é o modo de preparo. Então você vai ver, por exemplo, o pão dos Estados Unidos e o pão de Portugal. O pão dos Estados Unidos, ele é rico nesse xarope de frutose que faz ele inchar. Por isso que tudo é muito fofinho, muito macio. Em Portugal, você vai comer um pão, por exemplo, ele é diferente, ele tem os mesmos constituintes do pão no Brasil. Mas tem um monte de gente que reclama, eu como pão no Brasil, eu tenho intolerância ao glúten. Não é intolerância ao glúten. E a gente descobre quando essa pessoa, eventualmente, por exemplo, vai para um país como Portugal, que faz os processos de fermentação lenta. E quem me contou isso foi um paciente meu que é português. Ele falou, Paulo, eu vou te explicar o que é, você vai entender. É o mesmo trigo, é o mesmo fermento. Só que no Brasil, ele põe isso de fermento e bota para fermentar 6 horas. Em Portugal, você põe isso de fermento e bota para fermentar 3 dias. Em Portugal, você come pão, no Brasil, você come fermento. Entendi. Aí, ó. Então, isso é uma das coisas que também modifica. Depois vai para dentro do teu organismo, tudo isso, né? Exato. E aí a maneira como você digere e tudo mais. Agora, deixa eu te perguntar 3 coisas mais específicas, até porque a gente vai ter que levar essa conversa adiante outro dia. Pode ter até em tu, mas tá muito boa, cara. É uma chatice ter que terminar. O que eu ia te perguntar, acho que 3 coisas, assim, acho que para servir pro pessoal. A minha preocupação é o pessoal mais novo, sabe, Gustavo? Uhum. Aquilo que a gente fala, eu acredito que traz acalento pra galera que é da nossa geração. Pra eles falarem, ufa, não fiz tão errado assim. Ou então, ufa, ainda tem salvação. Agora, meu pai fala uma coisa, ele fala que a gente tem filho para ser melhor que a gente. Eu acho que um dos propósitos da rede social é a gente dar a oportunidade das pessoas aprenderem com as nossas dificuldades, que não são erros. Se fosse erro, você não cometia. Você aprendeu ali, eu aprendi ali, mas a gente aprendeu fazendo. Tem gente que pode aprender com aquilo que a gente fez, o que, né, eu acho que faz muito sentido. Né? E nesse sentido, primeira pergunta. Você falaria para você mais novo alguma coisa diferente do que você fez? Essa é a primeira pergunta. Eu falaria várias coisas diferentes do que eu fiz. Muitas. Eu acho que o aprendizado, eu tenho uma frase que eu não gosto muito, Paulo, que é a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, apesar dela não deixar de ser verdade, né? Fato. Você erra, mas a gente aprende muito com os acertos, se a gente der oportunidade para pensar sobre os acertos, né? Então, se eu voltasse no tempo, eu falaria e faria coisas muito diferentes. Mas não sei se eu deveria fazer isso. Porque aquilo fez e construiu a pessoa que eu sou hoje. Mas pequenos ajustes, cara, todo mundo, né? Se você pensar assim, pô, lá no Yara Clube de Marília, de repente você podia ter feito uma coisa diferente lá e poderia ter mudado a tua vida. Então, tem lá o efeito borboleta, né? Mas será que eu deveria? Não ia ter minha filha, meu filho, já. Aí você começa a entrar no outra vibe, né? Mas no nível da tua pergunta, sim, eu faria algumas coisas diferentes. Né? Em termos de treino, eu treinaria diferente em alguns momentos. Eu teria me dedicado mais a certos momentos na minha vida para certas ações que talvez eu não coloquei tanta intenção naquele momento. Eu não teria parado de fazer algo que talvez eu deveria seguir um pouco mais à frente. Poderia ter dormido mais em momentos que eu dormi pouco. Então tem vários ajustes, né? Mas em termos de olhar para o macro, eu acho que as minhas decisões, dentro das adversidades que eu tive ao longo da minha vida, elas foram adequadas com os resultados que eu obtive. Então eu fico muito feliz com isso, eu fico muito feliz com a história que foi contada. E a partir de agora, olhando para isso, eu posso ajustar, se tiver alguma coisa para ser ajustado, né? E certamente tem, todos nós temos, né? Que a gente o ser humano é feito, é uma construção diária, né? Então eu tenho muita tranquilidade em olhar para trás e falar assim, cara, foi legal, teve erros, mudaria, claro que mudaria, daria pra gente ficar aqui só um podcast falando das mudanças, mas foi legal, foi bom assim. Pensando nesses assuntos, eu queria que você deixasse uma mensagem para os atletas estudantes e que destes, uns irão para aquilo que é a demanda de atleta, mas tem outros que irão para a vida profissional e vão deixar o atletismo de lado. O que você diria para essas duas pessoas que hoje, né, treinam, né, obviamente têm aspirações imediatas, mas que na vida algumas vão dissipar, vão só para o caminho da profissão, outras vão seguir no esporte?
Mas tá tudo bem, né? Se você, as decisões que você tem como pessoa. Eu tenho dois filhos, né? 25 e 22. E os dois, a gente tinha combinado, assim, até os 16 anos vocês vão praticar um esporte competitivo. Essa era a regra em casa. Desde que seja a natação deles, né? Então a natação estava muito presente. Com 16, meu filho falou, pô, quero treinar, quero ir para a Olimpíada, quero continuar, quero crescer. E foi para a Universidade de Michigan, fez administração e representou o time. E nada hoje profissionalmente pelo Minas, né? A minha filha com 16 falou o seguinte, pai, tenho 16 anos, posso parar de nadar? Eu falei, pode, é o nosso combinado. Então, nem todo mundo. O esporte competitivo e de alto rendimento, ele não é para todo mundo. Tá justo. E ele faz parte de um momento da vida do jovem que eu gosto muito, que ele acaba tendo um grande ensinamento na jornada competitiva. O que é competir, o que é vencer, o que é perder. E aí você fez um comentário, você tem muita preocupação com os jovens, né? Sim. E a minha preocupação com os jovens é o seguinte: o mundo ele é competitivo. E se a gente não ensina os nossos filhos, se a gente não educa os jovens que isso é uma realidade, a gente começa a ter um monte de marmanjo achando que com 25, 30 anos de idade vai ganhar um troféu e vai ser vangloriado por chegar em 38º lugar, como é para quem tem 3 anos de idade. Então a gente precisa tratar adulto como adulto deve ser e a criança como ela deve ser. E o jovem, ele precisa entender que existe uma transição. E acho que nessa transição a dica que eu daria para esses jovens é o seguinte: faça tudo que você tiver na sua mente com qualidade, com excelência. Se você quer fazer em alto nível o esporte, não vai se misturar com quem está querendo te levar para balada, para bebida, para aquelas coisas todas. É simples, cara. Se você quer ser um ET no seu mundo, seja um ET e busca os ETs ali do seu lado para ficar mais ou menos parecido com aquilo que você quer. Porque não adianta, cara. Eu quero treinar, quero acordar de manhã, no sábado de manhã para treinar, e na quinta-feira, sexta-feira na faculdade. Tá uma zona, festa, não sei o quê, eu tô em todas as festas. Eu não consigo. De repente você vai falar, cara, não aguento mais treinar. Vou pra balada, que é melhor beijar na boca, fazer sexo, brincar, do que ficar treinando aqui e não vai levar a nada. E normalmente as pessoas, se você tá num grupo que tá te puxando pro outro lado, vai falar, deixa disso, meu. Para com isso. Live toda manhã que você faz? Pra quê, meu? Para com isso. Por que você está fazendo isso? Está trabalhando demais. Quer te proteger. Então, assim, pensa no que você quer. Desenha o seu caminho. É muito difícil você ser esportista e aluno. Você trabalhar e ser aluno, né? Porque tem também essa outra modalidade. Isso, porque tem muita gente querendo te levar para baixo, porque não está afim. Tem um monte de vagabundo aí que não quer estudar, que não quer trabalhar, que não quer fazer. Então, assim, procura quem está do teu lado que quer te levar para frente. Se relacione, né? Tem 3 coisas que a gente escolhe na vida: onde a gente vai morar, quem a gente se relaciona e o que a gente faz. Perfeito. Fora isso, o que mais a gente escolhe? Então eu escolho a minha esposa, eu escolho os amigos que eu tô lá. Onde eu moro? Pô, tô morando em Itu, né? Uma região que eu gosto, quero morar. Aí com quem eu vou e o que eu faço com o meu trabalho? Pô, eu trabalho com isso, trabalho com aquilo e tal. E quando você tem essas escolhas bem equilibradas, cara, você está inserido no negócio, você se compromete com aquilo, você faz. Talvez essa seja... Foi uma dica um pouco mais ampla, depois a gente pode dar colocar na inteligência artificial aqui para colocar 3, 4 pontos dessa explicando esse ranking aqui e mandar para a turma. Mas foi sensacional. Eu tenho que te agradecer. Primeiro, pelos momentos de satisfação da nossa história. Porque tuas vitórias, elas com certeza trouxeram muitos sorrisos pra gente. Muito obrigado, de verdade. Sua história é uma história que é compartilhada no país inteiro, com todas as pessoas. E, cara, muito obrigado por isso. Obrigado por essa tarde, obrigado pelo seu tempo e obrigado pela sabedoria, Gustavão. Que isso, obrigadão. Valeu, meu irmão. Aqui, por cima aqui. Aí. Obrigadão, viu? Prazer estar aqui contigo. Mais um Movingcast. A gente se vê na próxima. Valeu.